Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração se encontra em Gênesis capítulo número 42, versículo de número 8. Gênesis 42, 8. Diz assim: José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Eu vou repetir. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Olha que interessante, irmãos, essa passagem que se trata quando Jacó manda os irmãos de José ir comprar mantimento no Egito. Aí o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que lá no Egito tinha mantimento. Só que a Bíblia diz que os irmãos tinham vendido José, e José se tornou governador do Egito. Você lembra da passagem já? José ele sonhava que o feixe dele subia, os outros feixes se curvavam. Aquilo ali significava que os irmãos iam se curvar diante dele, que o próprio pai também ia se curvar diante dele. Deus falava com José através do sonho, e Deus cumpriu aquele sonho que José tinha. Escuta só. Aí depois que os irmãos vêm de José, a Bíblia diz que vai ter fome em toda a terra. José era governador do Egito, e os irmãos de José, ou seja, aqueles que vendeu José, foi lá no Egito comprar mantimento. Olha o que a Bíblia diz: mas José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Olha que tremendo. A Bíblia fala que José bateu o olho, e José reconheceu os irmãos dele, mas eles não reconheceram José. Ou seja, José reconheceu quem vendeu ele, José reconheceu quem foi que vendeu ele, mas os irmãos não reconheceram José. Ou seja, o mesmo tempo que passou para José, ou foi o mesmo tempo que passou para os irmãos. Mas percebe, os irmãos não mudaram, porque José reconheceu eles, mas eles não reconheceram José. Então, ou seja, quem está mudado aqui na passagem, quem passou por uma transformação foi José. Escuta só, irmão, isso aqui é para quem está ligado. Olha que tremendo. A Bíblia diz que os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu os irmãos. Então, ou seja, se os irmãos não reconheceram ele, significa que os irmãos não tinham mudado. Mas os irmãos não reconheceram José. Então, ou seja, quem mudou foi José. Agora, quem é que sonhava? Quem é que Deus falou que ia virar governador? José. Agora percebe, quem tem Deus na vida tem mudança. Por isso que José ficou irreconhecível, porque José já tinha sido mudado. José já estava com outras vestes, José já tinha feito uma barba, José estava totalmente mudado. Tanto é que ele foi comparecer diante do rei para decifrar o sonho, e depois aí o rei vai fazer de José um governador. Agora escuta só, percebe que José não está da mesma forma, já está mudado. Por isso que os irmãos não reconheceram ele, porque quem tem Deus tem mudança na vida. Eita glória! Irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Aleluia! Olha que tremendo. Os irmãos não reconheceram José, mas José reconheceu ele. Olha que tremendo. Quem não passou por uma mudança foi os irmãos. Os irmãos continuam na mesma. Como pode? O mesmo tempo que passou para José, foi o mesmo tempo que passou para os irmãos. Mas os irmãos não mudaram. Tem gente que tem o mesmo tempo que eu, mas não muda. Passa o mesmo processo, mas não muda. Como pode? O mesmo tempo que passou para José, foi o mesmo tempo que passou para os irmãos, mas só José mudou. Por isso que os irmãos não reconheceram ele. Tem gente que passa tempo e tempos, ele não muda, continua na mesma. Agora tem outros que passam o mesmo tempo que ele e muda. Eita Jesus! Como eu disse, José ficou irreconhecível diante dos irmãos. Por quê? Porque Deus tinha algo com José. Quem tem Deus na vida tem mudança de vida. Quem tem Deus na vida passa por uma transformação na vida. Olha que interessante. Deus tinha algo com José, por isso que os irmãos não reconheceram ele. Porque quem tem Deus tem mudança. Quem tem Deus tem transformação de vida. A Bíblia vai dizer, o próprio Deus fala: eis que as coisas velhas já passaram, eis que faço as coisas novas. A Bíblia diz, quem está em Cristo nova criatura é. José é nova criatura. Aleluia! Por isso que os irmãos não reconheceram ele, porque José está mudado. Quem tem Deus tem mudança na vida, irmão. Eita glória! Aleluia! Olha que tremendo! José reconheceu os irmãos, mas seus irmãos não reconheceram. Olha que interessante, Deus não tinha algo com os irmãos de José. Deus não tinha negócio com os irmãos de José. Deus tinha algo com José. Então percebe, os irmãos não têm Deus na vida. Pelo fato de não ter Deus, também não tem mudança. É impossível você mudar sem Deus, filho. Não tem como você mudar sem Deus. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Olha que tremendo, os irmãos continuam na mesma, porque Deus não tinha algo com os irmãos de José, Deus tinha algo com José. Por isso que José olhou para os irmãos e falou: peraí, meus irmãos, porque eles não mudaram, continuam na mesma. E eu reconheci eles, porque eles não mudaram, continuaram na mesma. Se José reconheceu eles, significa que eles não mudaram, mas seus irmãos não reconheceram José. Então quem teve uma mudança foi José e não os irmãos.
Por isso que José reconheceu eles. Tem gente que bate o olho nele e continua na mesma. Aí tu já sabe, ô fulano, ô ciclano, eu sei quem tu é. Porque não muda. Agora tem gente que olha pra você e fica assim, ó. Será que é ele mesmo? Tá diferente. Tá falando diferente. Tá andando diferente. Aleluia. Porque quem tem Deus tem mudança na vida, irmão. Você lembra quando Deus tocou em Jacó? A Bíblia diz que Jacó começou a mancar. Percebe que Jacó já não anda do mesmo jeito. Porque quem tem Deus tem mudança na vida, irmão. Eita glória. Aleluia. Escuta só isso aqui. Eita Jesus. Você quer ver uma coisa? Você lembra do filho perdido? Jesus conta a parábola do filho perdido. O filho mais moço vai pedir parte da herança para o pai. O pai vai dividir os bens entre os filhos. Percebe que o filho mais moço vai sair de perto do pai. Quando ele sai de perto do pai, a Bíblia diz que uma fome severa naquele lugar. Ele começa a passar necessidade, vai cuidar dos porcos. Escuta só. Só foi ele sair de perto do pai que a vida dele foi uma vida de derrota, uma vida de fracasso. Então percebe, sem Deus você não muda. Sem Deus não tem como ter mudança. Agora percebe, olha José. Por que José ficou irreconhecível diante dos irmãos? Porque Deus tinha algo com José, era José que sonhava. Era José que Deus prometeu que ia fazer dele governador através de sonho. Quem tem Deus tem mudança. Você só vai mudar tendo Deus na vida. Olha os irmãos, não mudaram por quê? Porque não tem Deus. Quem não tem Deus não muda, ele continua na mesma. Reflita nisso em nome de Jesus. Quero deixar essa palavra aqui para a tua vida. Já estou de saída. Compartilha essa mensagem em nome de Jesus.